Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 29 de outubro de 2025, 29/10/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, às 13h22, horário de Brasília, começa a semana da lua crescente no signo de Aquário, da alunação de Libra, do dia 21/10. Então, esse início dessa semana de lua crescente, no signo de Aquário, confirma a força do elemento ar, quer dizer, muito movimento, muita flexibilidade, né? E também muito pensamento, mas também muitas relações e relacionamentos. Porque a lua nova em Libra, né, fala justamente disso, plantar e semear no mundo das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se, sobretudo com relação aos valores dessas relações e desses relacionamentos. Quem rege Libra é Vênus, e quem rege Touro também é Vênus. Em Touro fala dos valores, em Libra fala das relações, dos relacionamentos. Essa lua em Aquário ratifica esse assunto das relações e dos relacionamentos, porque Aquário fala do coletivo, da coletividade, do grupo, da sociedade, do social, né? Da fraternidade, da solidariedade, do coletivo nesse sentido. Então, ontem eu falei que sem a história da colaboração, o mundo não melhora, a vida não melhora, a sociedade não melhora. Ou a sociedade ou as pessoas saem dessa história da competição e vai para o movimento de colaboração, ou tudo vai ficar aí como sempre ficou aqui nesse planeta. Esse planeta só vai melhorar quando todo o planeta sair desse movimento da competição e ir para o movimento da colaboração. Daí eu lembrei dos grandes mestres, Buda e Jesus. Todos eles falam disso, colaboração, um colaborar com o outro, né? Cuida de si colaborando com o outro, colabora com o outro, que aí vai estar cuidando de si também. Mas isso, infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade em si, elas preferem ficar na competição e ir para o egoísmo, né? Então, fica mais difícil ainda uma possibilidade de melhora do planeta para todos. Então, da maneira que é, uns ganham e a maioria perde. Essa lua em Aquário, lua crescente em Aquário, está falando justamente isso, crescer esses assuntos aquarianos. Aquário tem muito a ver com as mudanças, com as renovações, com as revoluções, com o fazer diferente, com o excêntrico, com a excentricidade, com o não comum, mas também com o coletivo, com a coletividade, com a sociedade, com a fraternidade, com a solidariedade. Então, o emocional e o sentimental da pessoa, entendendo que está nesse movimento de mudança e está sentindo bem. Essa lua está fazendo uma quadratura com o Sol em Escorpião. Então, quadratura é desafio, é dificuldade, é um ajuste que precisa acontecer, né? É um aspecto, um ângulo de 90 graus. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade desse emocional sentimental com o coletivo, com a coletividade, com a sociedade, com a fraternidade, com a solidariedade, em relação ao ego de cada um, ali, ó, representado pelo Sol em Escorpião, porque que é o poder pelo poder, controlar, manipular, impor. Então, o emocional não conversa bem com essa história de
do poder pelo poder, do controlar, do manipular, do impor, do tem que ser do jeito que alguém acha que tem que ser. O emocional está falando em solidariedade. O emocional está falando em fraternidade, que é a Lua. O emocional está falando em aceitar as diferenças. É onde a Lua está, a Lua em Aquário. O emocional e sentimental está falando em coletividade. O Sol, onde está em Escorpião, nessa quadratura com a Lua, está falando em imposição, em controlar, em dominar, em impor, em ser do jeito que o imperador quer. O Sol em Escorpião. E aí vai rolar dificuldade. Essa Lua em Aquário ainda está fazendo um trígono com Urano em Gêmeos, que é o regente de Aquário. Então, quer dizer, através da comunicação, do fluir, da leveza, do ar, né, do flow, do deixar fluir, as coisas, os assuntos, o emocional, o sentimental e as mudanças que podem ser proporcionadas com essa lua crescente em Aquário, que podem acontecer a partir dessa lua crescente em Aquário, que podem desenvolver a partir dessa lua crescente em Aquário. Nesse trígono com Urano, que está retrógrado em Gêmeos, ratifica essas possibilidades. Entende? Esse trígono dessa lua em Aquário com Urano, que é o regente de Aquário, facilita isso aí. Urano está retrógrado. Então está pedindo assim, observe as comunicações, as falas, as escutas, o escutar, o ler, escrever, os movimentos, qualquer documento que porventura queira assinar, queira fazer, observe, veja, leia, releia, para tudo acontecer a contento e de uma maneira correta, saudável, positiva, certo? Nesse trígono aqui, flui. Deixar fluir, nada de imposição, nada de controlar, nada de manipular, nada de impor, nada de sufocar. Porque esse Sol em Escorpião, por essa história de querer controlar, querer impor, acaba sufocando algum assunto, alguma situação ou alguém, entende? No caso aqui, o coletivo, as comunicações, as relações e os relacionamentos por conta da lua nova, né, que começou no dia 21/10 em Libra. Então, sempre vai estar linkado, cada fase da lua, cada dia da lua vai estar linkado com o início da lua nova no dia 21/10, lua nova em Libra, que fala das relações, dos relacionamentos, das associações, dos sócios, do cônjuge, do tu, do outro, Libra. Entende? Então, fluir. Vamos fluir, deixa fluir. Nada de impor, nada de querer dominar, nada de querer controlar, nada de querer sufocar. Vai dar ruim, desanda tudo, aí leva para uma rebeldia, para uma revolta, e as histórias acabam não ficando muito interessantes se for querer impor. Então, deixa fluir. Aproveita essa lua crescente em Aquário, certo? Ainda está fazendo uma certa conjunção com Plutão em Aquário. Então, esse movimento de crescimento, de crescer, de transformar, de transmutar, de regenerar, com novos caminhos, novos entendimentos, novas perspectivas, renovações, maneiras novas, novos entendimentos, maneiras diferentes, inclusive, novos conceitos, inclusive, pode acontecer, principalmente fazendo esse trígono aqui com Urano em Gêmeos. Então, quer dizer, deixa fluir, nada de impor, nada de dominar, nada de querer controlar. E lembra, fraternidade, solidariedade, colaboração, não competição, colaboração. Beleza? Então essas são as informações para o dia de hoje. Para saber mais, tem que fazer o mapa. Procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa, se quiser. Querendo fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web. Astrologia pessoal e empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial
e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu, fique em paz e até mais.